Bem-vindo ao curso de Projetos com CLP. Essa é a 9ª aula do curso, onde a gente vai fazer a aplicação da metodologia PETNet PLC para um exemplo, né, para um sistema de processo. Essa aplicação da metodologia, então, vai ser realizada, né, de acordo com o que a gente já viu nas aulas anteriores, né, onde a gente tinha aqui a nossa proposta, que tinha a definição do sistema, a formulação do modelo conceitual, verificação e validação desse modelo conceitual, especificação do hardware e software, programação do modelo conceitual do controlador. Então, nessa aula aqui, a gente vai implementar a metodologia completa, então todos os itens da metodologia, para essa abordagem aí. Então, nesse exemplo, onde a gente vai utilizar uma unidade de fabricação de bebidas. Essa unidade de fabricação de bebidas, né, vai fazer bebidas fermentadas e é composta por vários componentes que preparam o produto em quantidade de acordo com a capacidade e a demanda. Então, o processo leva em consideração sistemas de apoio como geradores de vapor, compressores de ar, unidade de refrigeração e assim por diante. Nesse exemplo, o objetivo é automatizar uma parte do processo de mostura, o qual utiliza dois tanques principais, o tanque de mostura C e o tanque de cozimento da mostura E, um tanque de matéria-prima pesada, já determinado a quantidade dessa matéria-prima, um tanque de aquecimento de água e uma matéria-prima moída, né, que vai ser colocado nesse tanque A, que é a matéria-prima principal para a produção, né, da bebida. E uma representação, ou seja, o IHM que vai ser utilizado vai ser um software de supervisão, ou um software supervisório. Está aqui então o diagrama de fluxo aqui da fábrica de bebidas, né? Então eu tenho aqui um tanque A, que é o tanque onde eu vou ter o produto moído, preparado para ser fermentado, ou cozido, né, no caso. Tem o tanque D aqui, que tem os insumos, né, na hora que eu estiver já fazendo a fervura do meu sistema. Um tanque B aqui, que é um tanque onde eu vou colocar água, então é um tanque que eu vou fornecer aqui, né, esse tanque de mostura aqui, né, nesse caso aqui, onde eu vou preparar o mosto, né. E aí eu tenho que, para isso, a entrada de vapor, tanto aqui a entrada de água, né, válvulas, solenoides e válvulas de controle. Então aqui eu tenho válvulas diferentes, bombas, né, que vão fazer dependendo de como que está presetado aqui a atuação para elas, que vou estar tanto no tanque C como no tanque E, e outras válvulas, e além de uma serpentina com água fria aqui para fazer a refrigeração desse tanque E aqui, que é depois que foi feita a fermentação. Então tem aqui indicadores de temperatura, né? Então tem aqui o controle de temperatura do tanque. E nossa interface, né? Nossa IHM aqui vai ser um sistema supervisório, que vai estar numa sala de controle onde o operador possa fazer toda a operação desse sistema aí. Então essa aqui praticamente seria uma das telas, né? Essa seria uma das telas do meu sistema de supervisão, praticamente. Então esse exemplo aí vai utilizar elementos de temporização, malhas de controle de temperatura, né, que é onde eu posso ter uma estratégia tanto a on-off, né, que é a liga e desliga, como a PID, proporcional integral e derivativa, para os tanques de mostura e aquecimento de água e uma comunicação do controlador com o software de supervisão, além de variáveis digitais e analógicas aqui que a gente vai utilizar no sistema, que é por batelada. Então, se a gente iniciar pelo nosso diagrama de caso de uso, né, então tem nesse diagrama aqui elementos, atores, que são aqui os operadores, tem o sistema de supervisório, a balança digital, tá? Então esses são os atores onde eu vou ter aqui dentro do meu sistema. Dentro dele aqui eu tenho casos de uso do tipo emergência, onde eu tenho a atuação tanto do sistema do supervisório como do operador diretamente, a operação manual, a operação automática e parada do sistema, semelhante que a gente viu anteriormente no exemplo da parte 1, dessa aula 9. E aí eu tenho aqui onde a atuação, a integração entre operador e sistema supervisório. Então essa aqui é uma integração que eu tenho entre esses dois aqui, sendo que quem vai estar atuando diretamente, né, vai ser o IHM do sistema supervisório aqui na emergência, na operação manual, operação automática e parada do sistema, né. Dentro do sistema mesmo, então o operador consegue também fazer a parada diretamente. Tá? Nesse caso aí, a parada do sistema é por emergência.
E aqui o operador também vai estar interagindo aqui com a balança digital, essa balança digital, onde eu tenho aqui então o preparo dos tanques A e D, né, para ser realizado, né, que vai ser um caso de uso aí que vai estar fora, né, desse sistema de controle nosso, que acerta o preparo, né, para o meu sistema de operação automática manual estar funcionando. Então isso aí vai ser o nosso primeira abordagem, nossos casos de uso aí que a gente, né, tem para esse sistema aí. Então, detalhando esses casos de uso, a gente tem aqui a operação automática, né? Então, nesse caso, eu tenho, da mesma forma que a gente viu, eu posso ter umas pré-condições e umas pós-condições. Tem um caso de uso normal. Então, no caso de uso normal, aí, todo o procedimento sequencial que a gente tem de funcionamento para fazer o nosso produto, né, ele é realizado. Então, começa com carregar o tanque C com água quente, carregar o tanque B com água quente também, a suas determinadas temperaturas, né, o produto do A é descarregado no tanque C, espera-se 15 minutos, é ligada a circulação do mosto, depois é ligado o aquecimento do tanque C até a temperatura de 65 graus, então vou fazer a primeira rampa, né, no caso aí, espero por 35 minutos, depois eu aumento, né, esse aquecimento para 75 graus, depois de passar desses 35 minutos aí, espero por 8 minutos, que é a segunda rampa de temperatura, daí eu desligo a recirculação, o mosto é transferido do tanque C para o tanque E, né, é ligado ao aquecimento do tanque E, que vai fazer a fervura. Enquanto isso eu vou fazer a lavagem, né, dos resíduos que eu tenho lá no meu tanque lá, e ainda utilizando ainda isso aí para poder ferver isso junto com o mosto que está lá, né, preparando o mosto então já final, que seria do meu produto, né, da minha bebida. Espero por 5 minutos, aí jogo esse conteúdo de novo lá e eu vou aquecer o tanque até 100 graus Celsius e deixar ele por 60 minutos. Depois de 10 minutos de iniciada a fervura, a gente vai transferir a matéria do tanque D para o tanque E, que é o tanque de fervura. Terminada a fervura, o tanque é resfriado, então vou utilizar o resfriador para fazer isso aí e chegar até uma temperatura ambiente, ou seja, em torno de 25 graus Celsius aí, com água fria, né, para poder, né, já estar preparando a bebida para ser transferida desse tanque aí. Então essa seria a operação automática que a gente tem, né, esse curso normal, tá, para esse trecho do meu sistema, né, esse trecho dessa minha fábrica aí, onde eu trato simplesmente da mostura, ou seja, aquela própria tela daquele supervisório que eu mostrei lá, que seria de operação. Um caso de uso também que a gente tinha colocado lá foi o caso de operação manual. Tá? Eu vou selecionar então o modo manual para estar trabalhando com uma operação manual. Né? E nesse caso eu posso abrir e fechar qualquer válvula em qualquer momento. Né? Posso ligar e desligar a bomba a qualquer momento também. Então essa seria uma operação manual do sistema. No caso de parada do sistema, essa parada do sistema aí, normalmente a gente vai fazer ele em modo automático, então em qualquer momento, né, eu posso solicitar essa parada, que é o caso de uso que está aqui, normal dela que está lá, né? A partir que eu solicitei a parada, tá, é esperado o ciclo ser terminado, aí eu posso parar o meu sistema e esperar depois o próximo ciclo ou a próxima sequência de operação desejada aí, tá? Aí após condição de, por exemplo, eu tenho os tanques A e D com produtos, os tanques B e C vazios, né, e a válvula fechada e bomba desligada. Aí o sistema fica parado, né, então é uma parada do sistema e está sujeito a ser religado de novo, tanto na forma manual como automática. No outro caso de uso que a gente tinha, né, que a gente viu naquele diagraminha lá, que a gente fez, eu tenho a emergência, então a emergência pode atuar tanto em automático quanto em manual. Tá? Então eu posso solicitar essa parada a qualquer momento, né? Essa emergência a qualquer momento do meu sistema, né? Da minha fabricação, tanto em automático quanto manual. Nesse caso, na hora de solicitar essa parada, aí, são desabilitados os modos automático e manual. A gente aguarda a eliminação do problema, religa o sistema, né? Ou libera o botão de emergência e na hora que eu libero esse motor de emergência, aí eu vou continuar, né, a minha batelada, de onde eu parei, tá? No modo manual. Então essa aqui vai ser a ideia, tá, para fazer o procedimento, né, depois que eu apertei o botão de emergência. Isso aqui é semelhante ao que a gente viu no anterior, tá? E tanto que eu tenho também as pós-condições aqui, onde eu tenho o tanque A e B com produtos, o tanque C e M vazios, né, as válvulas e bombas
acionadas ou não, pode estar acionadas ou não. Então isso depende da condição que eu quero no meu sistema. Outro, o caso de uso que a gente viu que estava até fora daquele efetivamente o sistema que é feito manualmente, né, que é o preparo dos tanques A e B aí, tá? É feita uma pesagem com a balança digital pelo operador de forma manual, tá? E a colocação desse material no tanque A. Também é feita uma pesagem também da matéria-prima no tanque D e é colocado no tanque D. Então essa vai ser uma preparação manual que vai ser feita aí pelo operador para o sistema entrar em ciclo, né, e continuar em ciclo desde que eu tenha os produtos lá para isso aí disponíveis. A partir que eu tenho então o diagrama de caso de uso, detalhei os casos de uso, tá? Eu vou fazer então os diagramas de sequência, que é para saber quais os elementos, os atores que estão envolvidos em cada um daqueles casos de uso, os atores envolvidos, tá? E os elementos que vão estar de forma automática ou vão estar se integrando lá ou manual. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, meu sistema de forma automática e a parada do sistema está relacionado com o meu controlador, enquanto o preparo de tanques aqui está relacionado com a parte da balança digital aqui é manual, então é feito só pelo operador. Então dá para ver que eu tenho essas ações aqui para antes, por exemplo, do sistema entrar em ciclo. Ele entrando em ciclo, né, que ciclo automático aqui, por exemplo, né, que isso é feito tudo isso. Essa parte automática é feita via supervisório, né, acionado pelo operador. Então dá para ver que eles têm essa interação aqui. Então dá para ver essa interação para poder iniciar esse processo aqui, né, que é o processo automático. Tá? O operador realiza essa parte de pesagem, né, tudo isso aqui já para deixar tudo preparado para eles entrarem em modo automático, verificando que se eu tenho isso aí através de algum sensor, um sinal aí, eu posso, né, transcorrer meu intertravamento aqui em automático aqui sem problema nenhum. Tá? Solicitando, por exemplo, uma parada do sistema aí, depois, ou troca de turno, ou se for ou troca de operador, alguma coisa que solicite uma parada, né, do meu sistema em automático agora, eu vou, né, em qualquer momento aqui que eu fizer isso aí, eu vou terminar minha batelada agora, no modo automático. Assim que eu terminei, o sistema para e eu não entro mais em ciclo automático. Tá? Então está envolvido aqui tanto a parte automática dessa primeira parte aqui, que é da produção normal, automática aqui, com a parada do sistema, preparo dos tanques e os atores, né, que são o operador, sistema de supervisão e a balança digital. No diagrama de sequência, então, que referente ao caso de uso, né, de operação manual, né, normal, eu tenho aqui então elementos, os atores, meu operador, o sistema supervisório, né, porque o operador vai atuar em cima do sistema supervisório e o sistema supervisório que vai trabalhar direto então com a parte de operação manual do meu sistema. Tem a balança digital e a parte do preparo para poder fazer toda uma batelada lá, né, totalmente manual, da forma manual. Então é feita uma operação manual. Então nesse caso aqui, o operador então ele inicia a operação manual e com as pesagens lá, ele faz o preparo, né, utilizando a balança digital e vai ligando e desligando as válvulas, né, abrindo as bombas também e assim por diante, e vai fazendo isso todo de forma manual, né. Se eu quiser, o sistema, se eu quiser fazer uma parada do sistema, interromper o sistema, posso interromper no meio e depois continuar na sequência e assim por diante, né? Então tem aqui quando ele termina a batelada, então ele pode ou reiniciar isso aí da forma manual ou reiniciar da forma automática novamente depois. Tá? Aqui então o diagrama de sequência de operação automática, né, com acionamento do botão de emergência. Então aqui eu tenho o botão de emergência de acionamento. Então eu tenho aqui os meus elementos. Então dá para ver, né, nesses diagramas de sequência que a complexidade vai aumentando quando eu tenho vários atores, e eu tenho aqui os objetos, né, que são os objetos de controle e os objetos que estão ligados com o meu sistema de controle do meu sistema, né, do meu controlador, e aqueles que estão de forma manual interagindo. Então tem essa visualização dessa troca de sinal e a sequência, né, por isso o diagrama de sequência, temporal dessas trocas de sinais, né, e caso aconteça, por exemplo, aqui o acionamento do botão de emergência, tá vendo aqui, num determinado momento, no meu sistema aí, como que ele vai fazer a atuação, né, a partir desse botão de emergência ser identificado pelo sistema,
que no caso aqui ele vai usar a operação, vai terminar a batelada e a operação manual, depois que foi resolvido, né? Depois que essa emergência, essa falha, essa emergência que ocorreu no sistema, ela seja resolvida, para continuar o meu processo de preferência não perdendo nada, né? Nenhum produto, ou não tendo nenhum retrabalho. Então ele volta aí a atuar de forma manual, conforme a gente viu lá no nosso diagrama, meu caso de uso, né, na descrição do meu caso de uso. E aí, né, termina e para, e depois ele está de novo disponível para começar de forma automática, ou manual, né, a próxima batelada. Então essa aqui é quando a gente está na operação automática, da mesma forma que a gente identificou que a gente tem para a operação manual. Então os atores estão envolvidos aqui, as trocas de sinais também estão envolvidas, e eu tenho aqui uma sequência, né, que difere daquela na troca de sinais. Então a gente pode ver tudo isso aqui no tempo. Isso facilita então a gente saber quais são os atores envolvidos e os controladores, e o que é feito de forma automática e de manual, né, o que está incluído ou não no sistema, que são esses elementos que estão aqui, permitindo que a gente possa passar para o próximo passo, né, que seria então aí já começar a fazer a parte de tratamento do nosso modelo conceitual. Então o primeiro modelo conceitual que a gente tem aqui, né, a gente vai tratar no primeiro nível de abstração. Eu vou fazer aquela sequência natural que a gente tem, sem pensar em sensores, sem pensar em acionamentos, válvulas e assim por diante. Então eu vou colocar lá a partir do início aqui, do place de início, né? E sempre lembrando que os estados, né, então, são representados pelos places, e as ações pelas transições, né, que a gente utiliza aqui na nossa rede de Petra. Eu começo carregando então a água, né, do tanque B para o tanque C, e aquecendo uma determinada temperatura de 60 graus. Carrego de novo o tanque B, né, com água, e agora deixo a 70 graus. Depois começo a transferir o produto que dá no tanque A para o tanque C, né, e faço toda aquela sequência. Espero aqui 15 minutos, então tem aqui uma espera de 15 minutos. Toda aquela sequência que a gente descreveu, né, no modo de operação automático, eu vou colocar aqui agora, né? E nesse caso aqui, usando pela nossa metodologia, a gente vai ver somente que eu tenho aqui a parte então de flags, que são aqueles elementos, né, da minha rede de Petra, onde eu tenho ali arcos de entradas e arcos de saídas. Tá? Então eu não tenho elementos de inputs ainda, ou entradas, né, nesse caso aqui, para esse sistema. Eu só pensei na sequência e coloquei ela aqui. Se eu precisar melhorar essa sequência aí, ou determinar alguma coisa a mais, eu posso ir para um outro nível de abstração, né, em função das ações que eu preciso fazer nessa sequência. E aí eu venho, né, posso pensar também depois num segundo nível de abstração aqui, inserir mesmo aí a sequência de fechamento e abertura de válvula, e liga e desliga de bombas. Nesse caso aí, eu vou sempre então estar pensando no meu estado. Esse aqui é o estado inicial, e as ações que eu posso fazer dentro da transição, a partir daquele estado. Depois dessas ações, o que eu tenho, o próximo estado que ele fica, e depois as ações que eu faço para esse próximo estado. E assim por diante, vou fazendo isso para todos, né, para todas as válvulas e bombas que tem no sistema. Caso eu tenha que fazer então, aumentar, né, a quantidade de transições e de places, né, eu posso aumentar isso aí para determinar com certeza qual que é o tempo ou a sequência de abertura e fechamento, tanto das válvulas e também de ligamento e desligamento das bombas. Então eu posso fazer isso aí colocando assim essa sequência com um pouquinho mais de detalhe, a partir daquele meu primeiro nível de abstração, partindo agora nesse segundo nível de abstração. Pensando então essa sequência de abertura e fechamento de dispositivos que eu tenho no meu processo, tá? Eu posso então no terceiro nível de abstração já colocar, né, então as minhas entradas, né, as condições que eu tenho de entradas necessárias, aí, por exemplo, ter aqui as condições iniciais para o funcionamento do meu sistema. Tá? Então posso ter, isso aqui vai vir, é um flag de um outro sistema de hierarquia, né, ou de um outro módulo, ele vai estar sendo acionado, e aí vai aparecer a marca aqui. Tá? Aqui no scan inicial eu vou colocar aqui, o flag de scan inicial eu vou colocar aqui a marca para poder iniciar meu sistema, ou seja, preparar habilitar o disparo dessa transição aqui. Nessa transição eu vou ter as ações que eu vou realizar, são as mesmas que eu tinha colocado lá,
E vou colocar então inputs, né, agora, né, que são aqueles elementos, né, da rede Petri, os places da rede Petri lá, que a gente só tem sinais, só tem fluxos de saída para ele. Então os inputs eles só tem fluxo de saída, né, e os flags a gente tem tanto o fluxo de entrada como de saída. Tá? E vou colocando todos eles aí, fazendo os intertravamentos para cada uma das ações que eu faço nas transições. Então esses intertravamentos são o quê? São esses plates que são colocados aqui para poder habilitar, né, ou não, né, o disparo daquela transição. Tá? Tanto eles com o arco direto, né, com o valor direto dele, como em arcos negados, como a gente viu, né, nas modelagens. Então o arco negado aqui também é uma outra condição, né, a condição daquela que eu tenho negada. Então eu vou colocando todos esses elementos aí, tá? E vou vendo, né, todos os meus sinais necessários para o controle desse processo. Então, vou colocando todos os meus sinais necessários aí. E aí, né, eu posso, então, trabalhar com os outros módulos também. Então, tem vários outros módulos aí, que como a gente viu no primeiro exemplo também, né? Eu tenho aqui os módulos para trabalhar em manual, né, da bomba e da válvula de saída do tanque A, que está aqui. Então, só tem esses dois modelos aqui, né? Esse modelo aqui para ligar a bomba aqui é semelhante ao que a gente já viu anteriormente, né? Onde eu tenho aqui a bomba, a ação de ligar a bomba através do botão, né? Um flag, no caso aqui, por causa do tal do sistema supervisório, ele está mandando aqui o sinal. E aí, o status que é sinalizado, então, na tela ou, né, aqui do sistema supervisório. Então, para fazer isso, eu tenho que ter um feedback se a bomba foi ligada ou não. E aí eu consigo fazer essas ações aí e deixar isso disponível na minha tela. Mesma coisa aqui também, né, para fechar e abrir uma válvula, né? Então eu tenho aqui o feedback, né, no caso aqui, um feedback da válvula aberta e aqui o feedback da válvula fechada, que tem tanto um sensor de um lado, são dois sensores, então, onde ele mede, ela está fechada, e tem o sensor do outro lado indicando que ela está aberta. Então, na hora que ela faz esse movimento aqui, esse sensor aqui, ele sinaliza. Daí eu tenho um contrário ao outro, então dá para ver isso aqui na utilização dos fluxos, né, do arco negado e do fluxo direto, do arco direto. Então, isso aqui nesse caso aqui, diferente do que a gente tinha no exemplo anterior, naquele exemplo anterior, que a gente só tinha um sensor só, né, que devia estar na posição mais segura, né, de falha, a gente chama de fail safe. Na condição de fail safe, então, essa válvula aqui vai sinalizar que ela está fechada, e quando o sensor não sinaliza nada, está dizendo que ela está aberta. Tem os modelos que a gente tinha visto também lá de parada, né? Então, onde eu tenho aqui a ligação com o supervisório. Então, aqui, ó, solicitação de desligar que vem do supervisório para o meu sistema de controle. Eu tenho aqui um modelo aqui de liga e de emergência. Então, está aqui o modelo de liga, o botão de liga, né, e de emergência, de seleção aqui do modo manual e automático. Aqui vem também para o supervisório, que é feito isso via supervisório. O modelo, então, de início, né, que está ligado, de início de ciclo, vai fornecer aqui as condições para o início de ciclo, tá? E as condições iniciais do meu sistema, também do mesmo jeito que a gente viu anteriormente, tá? Eu vou ter que tratar essas condições aqui para poder iniciar o meu processo. Então, todas essas condições têm que estar sendo cumpridas para o meu processo poder, né, para o meu ciclo estar iniciando. Tá? Dito isso, aí eu vou ter aqui, então, né, o meu modelo, com todos esses elementos, eu posso fazer a verificação e validação dele agora. Então, no meu sistema eu vou colocar marcas, né? Então, vou estar colocando aqui uma marca aqui, né, que está no início aqui, uma marca que eu tenho aqui para fazer o retorno do ciclo, aqui a partir de uma determinada posição, e verificar se eu não tenho, né, nenhum tipo de intertravamento aqui em deadlock, ou seja, eu vou verificar as propriedades comportamentais da rede de Petri, como a gente já viu, tá? E verificar se eu tenho aqui a reversibilidade, né? Não tenho deadlock, e assim por diante. Então, vou ver todas essas propriedades comportamentais aqui no meu sistema. Para poder, então, né, determinar, né, os sensores que vão ser utilizados. Então, aqui estão os sensores que eu vou colocar aqui de nível, de vazio, de tanque cheio e assim por diante, tá? Então, eu posso colocar os sensores, né? Já tenho aqui minhas malhas de controle, já tenho minhas válvulas solenoides,
né, do meu sistema também, aí evolução menor do meu sistema, o sistema de controle, para poder implementar então as minhas listas de entrada e saída, né, listas de sinais do meu sistema, então a lista de sinal do meu sistema, onde eu tenho aí as minhas inputs, minhas entradas, né, tanto essas entradas digitais quanto entradas analógicas, então vou determinar cada uma delas aqui a partir desse modelo que eu tenho já simulado e visto que já está funcionando, então eu consigo determinar a quantidade de inputs, né, que eu vou estar utilizando, né, então eu tenho aqui uma quantidade para determinar a capacidade do meu CLP, né, a capacidade de processamento que eu vou ter no meu CLP. Dá para ver que eu tenho aqui no meu CLP que já tem que ter capacidade de processamento de entradas analógicas e uma quantidade razoável de inputs. Também posso ter na minha lista de sinais aqui determinar minhas saídas digitais e minhas saídas analógicas. Então eu consigo então determinar todas as saídas desejadas, né, e a quantidade dessas saídas aí para dimensionar meu equipamento. Tem ali então os flags, tá, que vão estar sendo utilizados. E esse caso aqui são os flags de sequência que estão listados no meu modelo conceitual, e o validado, né, e já validado. Tem os flags internos dos sistemas, que vão dar a modularidade do meu sistema, então onde eu posso, pelo modelo que eu fiz ali, acionar um sistema de forma mais coerente, né, através dos flags, né, que vão gerar essa modularidade do meu sistema aí. Então tem uma quantidade de flags grandes aqui. Também tem o flag aqui de primeiro scan. Que é aquele que vai colocar os tokens, né, para o meu sistema funcionar conforme o modelo, né, que vai ser, ou seja, vai setar e resetar aqui alguns sistemas aqui, para que ele possa funcionar conforme aquele modelo do meu modelo conceitual, do meu sistema. Tem aqui alguns sinais onde eu vou estar utilizando aqui os meus elementos de temporização. Tem aqui os meus PIDs, então esse equipamento meu ele tem que comportar, né, programação de PIDs, né, tem que ter essa estratégia de controle incorporado. Data words aqui para determinar então aqui os valores que eu tinha que vão ser carregados nos temporizadores, né, e carregados nos PIDs também. Então tem aqui com 5 segundos, 30, 60, 70, assim por diante. Vou ter toda essa vasta, essas words aqui, onde eu vou pôr essas constantes aqui, pelo menos, no meu sistema. Então meu sistema também tem que comportar essa possibilidade aí, né. E dependendo do sistema, eu vou ter isso aí sem problema nenhum, tá? Isso aí já é uma coisa incorporada na maioria dos sistemas industriais já disponíveis para a gente. A partir daí eu consigo então, nas minhas transições, colocar aqui as ações, né, relacionadas com os comandos CLP, né, os comandos de atuação do CLP, ou as bobinas, né, que vão fazer setar ou resetar do CLP. E também tem aqui, né, os flags, a disponibilidade dos flags, os inputs, então dá para ver os inputs aqui que são colocados. E também tenho, né, os outros modelos, né, onde eu vou colocar também a anotação da minha lista de entradas e saídas, né, a minha lista de sinais, aqui os flags, os inputs, né, os acionamentos dos flags e assim por diante. Então tem aqui, né, o que a gente tinha estabelecido para a operação manual, né, da bomba e da válvula A. Tem aqui também, então, né, colocar aqui também os elementos para todos aqueles outros modelos, né, que são os modulares, os modelos modulares que a gente está utilizando, né, e a parte de flags aqui que estão entrando, que são o que a gente tem aqui de comum junto com o sistema de supervisão, né, o sistema de supervisão que vai estar atuando nesses flags aqui, para poder fazer a operação do meu sistema. Então eu tenho aqui o de seleção, né, o de desligamento, também colocaram todos os elementos. Tenho também de inicialização, né, com o flag de primeiro scan, né, do que eu vou estar setando ou resetando o meu sistema para ele começar a trabalhar. E também tem aqui o de condições iniciais, né, que permite que eu entre no ciclo automático no meu sistema. Então tem todos os flags que são acionados aqui, né, determinando que o meu sistema pode então estar habilitado a funcionar em automático. Daí eu consigo, né, a partir de todos esses módulos, né, que eu fiz aqui, né, de modelos, né, e as suas interligações, eu posso então começar a fazer a programação ladder, né, então
Cada um daqueles lá vão representar os blocos, né? Eu tenho aqui o bloco do modo automático aqui, ó, onde eu tenho cada uma daquelas transições aqui colocadas aqui, né? Gerando para mim uma linha de programação em ladder, gerando essa linha de programação em ladder, e aí eu consigo, né, através daquela minha dinâmica de funcionamento da rede Petri lá, tá, verificar os places de fluxo de entrada na minha transição, tá, e as ações que eu tenho que fazer lá, e aquele ação de set e reset para habilitar a próxima linha, né, em função da dinâmica que eu tenho na rede Petri, que é o que a gente já viu aqui lá, já viu nas aulas anteriores, né, fazendo com que eu tenha então o acionamento, né, nesse sistema de linhas de acordo com a sequência desejada do meu sistema, né, da minha produção. Então isso aí vai ser feito para todas as transições, ó, né, então tinha aqui as transições que estavam todas descritas lá, uma a uma, então eu consigo fazer essa transcrição aí para essas transições, né, chegando, né, a montar todo o meu programa do CLP. Né. Então esse programa aqui vai ser, esse intertravamento aqui, ele vai ser colocado no CLP para fazer o controle do meu sistema em automático. Aí. Tá, então tá aqui, ó, todas as minhas transições vão gerar, tá? Então vão gerar o programa completo, né? Lembrando que ele tem que fazer aquela dinâmica de funcionamento das redes de Petri segundo o nosso modelo. Né? Aqui tá vendo a parte do bloco também de funcionamento em manual, né? Onde a gente colocou aqui, como exemplo, né, o acionamento da bomba e de uma válvula, mas eu vou ter todos esses acionamentos aqui repetidos para as outras válvulas, né? Também conforme a gente viu, né, no modelo anterior. Então esse vai ser o mesmo modelo aqui, né, para todas as outras válvulas. Tem aqui então o de botão de emergência, tem aqui os botões de seleção, né, liga e de seleção do modo manual automático, tá tudo incorporado aqui, de desligamento, tá aqui também, tá, de acordo com a lógica que a gente colocou no nosso sistema. Tá, aqui a gente pode ver então que eu tenho aqui, diferentes do que eu tinha antes ali, ó, de set e reset, agora eu tenho os de acionamento, né? Esses comandos de acionamento aqui, né, essas bobinas de acionamento aqui, a gente representa o nosso sistema aqui como essa barrinha sem preenchimento, diferente dessa daqui que tem preenchimento, tá? Para poder que a gente incorporar isso na diagrama ladder. Aí o diagrama também utilizando aqui, o diagrama ladder utilizando para as condições iniciais, né, e inicialização do meu sistema. Então pode ver aqui que eu tenho, né, a parte do flag de primeiro scan, tem aqui então as condições iniciais, que são essas aqui, e tem aqui o uso de dois temporizadores e 3 PIDs. Então, esse aqui foi o segundo exemplo de implementação da metodologia de conversão de um modelo em redes de Petri para o diagrama de ladder, que é o diagrama de controle do sistema, né, utilizando o CLP. E mais detalhes da metodologia e desses exemplos a gente pode ver no nosso livro-texto, né, que é o projeto com CLP. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.